Bem, pessoal, então assim, ó, vamos, antes da gente começar, e já começando, posicione-se de uma maneira firme, alinhada, né? Pedir para vocês deixarem o microfone fechado, aí que se eu, como se eu tiver uma pergunta, você abre. E então, maravilha. Posicione aí não sei como é que vocês estão, se estão numa cadeira, estão no chão, como é que vocês estão, mas seja como for, posicione-se bem sobre os isquios, aqueles dois ossinhos de sentar. Posiciona-se bem. Então relaxa, ombros, boca. Conectar, sintonizar, ficar presente, né? Aterrissar no aqui e agora. Para ajudar nisso, você une assim as pontas dos dedos. Mantenha as pontas dos dedos unidas bem em frente ao coração. Mantenha as mãos assim. E aí você vai relaxando, ombros, boca. Faça uma respiração bem suave. Inspira contando 10, 5. Vamos fazer 5, é mais fácil para todo mundo. Inspira contando 5. Segura o ar contando 5. E exala contando 5. 5, 5, 5. Pode começar. Fecha os olhos, sintoniza. Perceba a si mesmo, perceba o corpo, relaxe. Mantenha esse ritmo respiratório. 5, 5, 5. Perceba os ombros e relaxa os ombros, mandíbula. Estabeleça esse ritmo respiratório, 5, 5, 5, na ponta dos dedos unidas na frente do coração. Aí você vai tranquilizando, relaxando, teizando aqui agora. Venha 5, 5, 5. Em seguida a gente vai conversar, vai compreender o que nos cabe refletir essa noite, praticar. Mas nesse instante apenas relaxe, estabeleça esse ritmo.
Quando exalar novamente, traz as mãos nos joelhos, relaxe, presença. Vai abrindo os olhos. Então, sim, nós vamos conversar, mais que tudo uma experiência, o propósito aqui, né? Mais que tudo é uma experiência e a constatação de uma possibilidade que é dissipar, desconstruir amarras, camadas que estejam obscurecendo, ocultando, né? Em cada um, esteja impregnando, né? Que seja desse modo, então, encobrindo essa luminosidade intrínseca de cada humano. Visão yogi, cada ser é um campo, em última instância, a identidade humana é um campo luminoso, infinito, uma vastidão livre, autêntica, que é a luz de si mesma, que transborda de uma maneira criativa, que se expressa como ação, que compartilha, que manifesta, que cria no mundo aquilo que vem do infinito dela própria, aquilo que ela é, fundamentalmente, aquilo que ela é, para além do que ela supõe ser, aquela vastidão infinita que está encoberta por essas camadas, camadas de memórias que estão aí. É sobre isso um tanto que a gente vai comentar, sobre possíveis esses possíveis ocultamentos aí, essas amarras eventuais que estejam aí, que podem ser dissipadas porque elas não fazem parte do seu desenho original. Elas não fazem parte do que você é na sua instância originária, fundamental, primordial. Então, tudo que foi se agregando no decorrer da existência de cada um e, e que está, então, aí como um véu, como uma nuvem ocultando esse sol radiante, que é a instância da identidade real de cada humano. O yoga é acordar para a consciência de ser essa identidade real, como já disse, autêntica, que é a luz de si mesma, que se mostra no mundo, se expressa no mundo de uma maneira criativa, livre, harmônica, transformadora, etc. Então, assim, quando cada humano ele aparece no mundo e lá bebê vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai passando por uma série de etapas, e durante o processo de desenvolvimento, muitas experiências vão sendo vividas e muitas experiências que têm um certo teor de risco, um certo teor, e para uma criança pouca coisa já parece arriscado. Então, vai se desenvolvendo tensões musculares, padrões ali emocionais que afetam o sistema nervoso, autônomo, simpático, parasimpático. Vai criando toda uma dinâmica neuroquímica, né? Que envolve as glândulas, que envolve a produção de neurotransmissores, enfim, toda essa dinâmica bioquímica humana, todo esse sistema também de distribuição de força vital através dos meridianos, dos chakras, das várias dimensões humanas que o yoga mapeia de uma maneira muito clara. E então
o próprio processo histórico de cada um vai retendo, né, memórias, registros de momentos que não foram vividos de uma maneira intensa, autêntica, que não foram plenamente atravessados quando ocorreram, ou seja, não foram plenamente vividos quando ocorreram. E a razão é basicamente a condição humana inicial, a criança, ela não está ainda, digamos, de posse de todas as suas possibilidades, potencialidades, cognição, afeto, vontade plenamente ativadas. Então, uma criança está ainda num processo de familiarização com esse mundo e naquela demanda inicial básica de sobreviver, de se alimentar, de se sentir amparado, de se sentir que, que é seguro estar aqui. Todo é um processo muito delicado que o humano passa ao aparecer nesse mundo. E nessas etapas iniciais ficam registros que ficam impregnando a musculatura, gerando as chamadas couraças musculares, que são padrões de tensão crônicos, né, que retêm expressões de conteúdos emocionais, né, que são utilizados essas contrações para reprimir, para mediar as interações humanas com o ambiente, para se proteger de eventuais hostilidades do ambiente. Então, vai acontecendo todo um processo aí de, digamos, reter impulsos expressivos, usando para isso a musculatura. Momentos que alguma coisa ocorreu, te gerou uma tensão, um susto, os músculos se contraem, se aquela situação se repete, situações semelhantes, é claro, se repetem, aqueles músculos se contrairão novamente, depois de um tempo fica um resíduo de tensão. O impacto de uma situação de risco sobre as emoções impacta também imediatamente o sistema nervoso, né? E vai gerando todo um padrão do sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático, e vai criando um modus operandi que se instala no decorrer do tempo, na somatória das vivências todas, né? Isso afeta também diretamente a respiração, o padrão vital, padrão prânico, que a gente chamaria no yoga. O nível de vitalidade, de expansividade, de força de vida, né? Vida pode ser forte, transbordante, vida pode ser receosa, buscando asseguramento. Vida se estrutura em função de como, ao aparecer, como ela se relacionou com os contextos onde ela apareceu, né? Então, todo esse contexto humano vai gerar resíduos na área muscular, na área do sistema nervoso, das emoções, da vitalidade, portanto, do fluxo que circula nos meridianos dos chakras e que afeta diretamente a qualidade de vida cognitiva, afetiva, né? E se expressará numa pessoa que tem uma vontade forte, criadora, firme, ou não, uma pessoa que tem uma vontade que se sente frágil, que se sente na carência, está sempre agindo para tentar algum reforço, alguma maneira de se garantir, alguma maneira de se preencher, porque sente um grau maior ou menor de vazio, né? De falta. E, portanto, naturalmente busca preenchimento, busca estímulos que lhe deem amparo, reforço, apoio, busca uma rede de apoio nas relações, enfim. Então, esse é o contexto, né, de um tema que a gente vai desenvolver com mais tempo no workshop, né, mas que a gente vai fazer agora algumas práticas que você já pode ter uma experiência e poder já passar a utilizar. Ou seja, o quanto de tensões ou de resíduos de emoções estão retidas na musculatura, no sistema nervoso, no sistema endócrino, né? O funcionamento glandular é muito afetado por isso também, no sistema energético, né? Afetando diretamente a respiração. A respiração
no Kundalini Yoga, é a respiração, e de modo geral, em outras terapias corporais também, a respiração é uma chave fundamental para afetar diferentes sistemas. Veja só, a respiração ela afeta diretamente a vitalidade. Né? Portanto, o quanto de bioenergia, o quanto de força vital circula nos meridianos, nos chakras, o quanto isso está diretamente ligado à respiração. Respirar menos do que se pode, respirar pouco, respirar o mínimo para não morrer, é uma maneira de viver muito que reduz muito o potencial humano. Gente, existe uma pandemia planetária que é a precariedade vital. Um tema amplo, a gente não vai aprofundar, mas vocês podem suspeitar do que se trata. A precariedade vital ela gera vulnerabilidade, fragilidade extrema, né? Que faz com que situações que poderiam ser vividas com uma atitude de enfrentamento, de coragem, de poder, né? Elas acabam parecendo maiores do que de fato são, pela fragilização que foi se desenvolvendo a partir de inúmeros fatores, mas aqui um fator que a gente está focando, que é o fator respiração. Portanto, uma respiração curta, uma respiração que inverte o seu sentido natural, se torna uma respiração produtora e que reforça, que produz e reforça e mantém a ansiedade, a ausência de uma vitalidade psíquica capaz de estar com uma atitude diante da vida, né? Tudo fica parecendo mais arriscado e mais difícil do que de fato é. Né? Então, esse fator respiração afeta nesse nível da vitalidade, produzindo, absorvendo e distribuindo, organizando a vida prânica, a gente chamaria no yoga, a bioenergia, a distribuição vital. A respiração toca diretamente também no equilíbrio e pode provocar, inclusive, uma liberação de conteúdos emocionais reprimidos ou simplesmente um equilíbrio do sistema nervoso. O equilíbrio do sistema nervoso simpático para simpático. Simpático para simpático são dois polos complementares que podem ser harmônicos, geradores de um equilíbrio, num equilíbrio entre a disposição para fazer as coisas, para agir, para produzir, para se lançar, para criar, né? O sistema nervoso simpático impulsiona, ou também outro aspecto essencial da vida, que está muito esquecido atualmente, a possibilidade de ter muita energia para relaxar, para não fazer nada, para simplesmente estar ali. Então, ter energia para relaxar e não fazer nada. Criar e ter insights, ter grandes, grandes descobertas, ou até se expressar artisticamente, um profundo relaxamento e entrega pulsionada para o sistema nervoso, né? O parasimpático e o simpático inverso à ação. Então, isso no plano yoga, no mapa yoga da energia, corresponde ao Sol e à Lua. A narina direita, a narina esquerda, a possibilidade de interferir nesse sistema de polaridades através da respiração e dos canais vitais que têm como pontos de terminais, digamos assim, energéticos as narinas, né? Direita e esquerda. Então, como a gente aprende a respirar, equilibrando esses sistemas, revitalizando também e potencializando um estímulo, uma abundância, digamos assim, de impulsos nervosos que geram um sentimento, uma emoção de inteireza, de completude, né? O ser se encontra compacto, se encontra forte, se encontra disposto para a vida. Com tranquilidade, com relaxamento e com potência de ação, de criar. Então, a respiração afeta o sistema nervoso, simpático, parasimpático, e afeta o sistema glandular. A respiração combinada com posturas, movimentos, tem um impacto tremendo sobre o sistema glandular.
E com isso ele pode desarticular padrões glandulares e também padrões bioquímicos, portanto, padrões hormonais, padrões de produção de neurotransmissores, né? que constituem toda a dinâmica bioquímica humana que afeta as emoções, que afeta a disposição para a vida. Então, o trabalho Kundalini Yoga, quando combina respiração, movimento, né, postura, uma atitude de presença, de foco, de atenção completa no que está fazendo, de presença, tudo isso é um conjunto, né, de práticas, de atitudes, de elementos que constituirão uma experiência muito transformadora, com um potencial tremendo, tanto para liberar coisas antigas que estejam impregnando o sistema humano, quanto para potencializar, ativar potencialidades ainda latentes, que ainda não foram acionadas em todos os seus patamares mais altos. E às vezes o ser humano está vivendo num patamar muito abaixo do que pode, veja só a ligação de uma coisa com a outra. Está vivendo, às vezes, num patamar muito abaixo do que pode, e por isso encontra também mais dificuldade de lidar com as situações, e por isso afeta negativamente através das tensões que se tornam crônicas, do padrão desarmônico do sistema nervoso, do sistema glandular, das emoções que ficam reprimidas, das inquietações mentais, das inseguranças e tudo mais. Nós precisamos atuar em duas frentes, pessoal, para lidar com essa situação. Por um lado, desfazer o que já está, desconstruir padrões, desarticular, liberar, deixar ir aquilo que já passou, aquilo que você não precisa mais carregar. Só que isso não é uma coisa que você decide mentalmente, dizendo eu solto e tal. Isso pode ajudar, mas não é suficiente. Se o teu corpo está contraído, se a tua respiração está presa, se o teu sistema nervoso está dentro de um padrão repetitivo, seu sistema glandular também, se o seu repertório emocional é mais ou menos já, digamos, estabelecido em hábitos, em padrões, em gatilhos, né? Você acaba repetindo coisas. Né? Quando você vê, você está de novo fazendo as mesmas coisas. Daí você pensa assim, mas eu gostaria de mudar, não queria mais estar assim. O que eu posso fazer para mudar? E é uma pergunta legítima e importante, no nosso tempo cada vez mais importante. Né? E não é por falta de vontade, não é por falta de disposição. Né? Às vezes a pessoa realmente não entende que tem uma dinâmica que está nos bastidores da sua vida afetiva, dos seus padrões repetitivos, seus padrões comportamentais, seus padrões emocionais. Existe um padrão estabelecido, um bastidor desse processo que é desconsiderado muitas vezes. E sendo desconsiderado, todo o esforço que uma pessoa faz para mudar, para se desvencilhar desses padrões, muitas vezes não dá resultado. Porque se ela não desarticula esse mecanismo automatizado já, no padrão muscular, no padrão energético, no padrão do sistema glandular e nervoso, né, que está nos bastidores da dinâmica dos sentimentos, né, das emoções, da capacidade de cognição, de entender rápido, de ter uma atitude adequada, de ter uma assertividade transformadora. Tem bastidores. Então, todo o desenho do Kundalini Yoga é para desarticular esses padrões. Né? A gente vai fazer alguns exercícios aqui. Hoje não vou fazer algo tão intenso por ser à noite. Tem uns trabalhos respiratórios de muita liberação, que a gente vai poder usar mais no workshop que vai acontecer no comecinho de maio, lá em Santos, que também vai estar aberto para ser feito online. Nós vamos trabalhar nesse sentido, usando mais recursos, mas hoje já vamos usar alguns. Então vejam só, o trabalho é esse, desarticular o que já passou, liberar, soltar.
Não que é uma decisão mental, é uma liberação corporal, energética, um trabalho efetivo, concreto, com recursos práticos. Né? E outro aspecto que eu estava comentando, que é em certa medida também, digamos assim, profilático, né, em relação ao futuro, é ativar a potencialidade humana latente, subutilizada, que não foi ainda considerada como possibilidade pelo desconhecimento, pelo nosso contexto cultural, pelo quanto existe desconhecimento sobre nós mesmos enquanto humanos na cultura vigente, na cultura, né, que regula a vida da maioria das pessoas, mesmo já tendo muito conhecimento produzido na humanidade. Tanto atualmente, em recentes pesquisas, se descobriram muitos mecanismos que podem ser desarticulados, mas principalmente nas tradições antigas que têm as práticas para desarticular, têm os recursos efetivos, práticos para desarticular. E eu vejo que está sendo um momento muito rico, porque as necessidades aumentaram, o ser humano se sente diante da necessidade de cuidar de si, de explorar o potencial até então subutilizado e de se liberar do que já aconteceu, de tirar os efeitos colaterais do passado, né? Aqueles resíduos que estão restringindo, o desabrochar desse potencial humano. Né? Então, a gente pode trabalhar nessas duas frentes. O Kundalini Yoga é uma ciência da consciência que considera a dinâmica energética e corporal da consciência. Não considera que a vida emocional, os sentimentos, as cognições, a vontade, elas ocorrem em algum lugar um tanto imaginário, um tanto vago, no qual não se tem acesso, a não ser por intervenções químicas que a nossa ciência ocidental, de, digamos, de maneira mais assim, efetiva, considera efetiva de uma maneira prioriza, né? Por conhecer apenas isso, né? Por a possibilidade de intervir por estímulos bioquímicos que são as medicações e aí alterar humores e tal. A tradição yoga, essa ciência da consciência, ela tem muitos recursos para atuar, que passam e que chegam numa estimulação também bioquímica, mas através de exercícios, através de respiração, através de mantra, através de posturas, através de reflexões. Então, tem muitos recursos para atuar na estrutura humana, né? Que afeta a dinâmica bioquímica. Nós temos um laboratório bioquímico em nós. Se a gente souber apertar os botõezinhos certos, a gente produz aquilo que precisa para estar em paz, para estar pleno. A visão yogi também não é de demonização de medicações, é ao contrário. É necessário acolher todas as ajudas que o humano possa receber para que ele possa realmente viver bem. Né? Ocorre que essa tradição do Kundalini Yoga, como ciência da consciência, ela trabalha nesses bastidores corporais, nesses bastidores energéticos da vida emocional, da vida mental. E pode possibilitar grandes saltos de percepção, grandes insights, grandes descobertas e grandes transformações, capazes de levar o humano a viver mais plenamente. Né? Isso é uma realidade, essa tradição tem milênios, né? E ela continua efetiva porque ela se modifica e se atualiza em cada época para dar conta das necessidades de cada época. Isso é um traço no Kundalini Yoga que é muito próprio do Kundalini Yoga. É o fato de que ele tem uma potência de intervenção atualizada e adequada para esse tempo, para a complexidade contemporânea, para essa vida que todos estão. Né? Essa vida urbana, de interação, de profissional, familiar, dos múltiplos estímulos da internet. Né? E o Kundalini Yoga contém recursos para ter uma força de intervenção capaz de encaminhar mudanças que se sustentem, apesar
de todas as outras influências, essa influência gerada pelas práticas ter uma força de determinação maior do que as demais influências. Esse é o grande ponto, né? E o yoga, de modo geral, é uma tradição capaz de realizar isso, e nós estamos no território trabalhando com a ideia do Kundalini Yoga, e o Kundalini Yoga contém. Por quê? Qual o diferencial? A gente pode identificar de uma maneira muito insuspeita e óbvia. É o trabalho, a potência do trabalho respiratório combinado com os movimentos e posturas. Isso é muito óbvio. E isso produz mudanças muito rápidas e, e isso modifica a vida das pessoas. Então, posso dizer isso com total, digamos, isenção, né? Porque eu também sou professor de Hatha Yoga, sou professor e já dei cursos e pretendo abrir em breve um novo curso de Raja Yoga, que foca exatamente na meditação. Mas o Kundalini Yoga tem características muito peculiares e muito apropriadas para essa época. Ok? Então, eu acho que deu para ter uma ideia assim. Se alguém tiver alguma pergunta, pode trazer. E alguma observação, alguma pergunta, tentei passar uma visão geral da possibilidade de soltar o que já foi, potencializar as capacidades inerentes para lidar melhor com a vida daqui para frente, né? Fazer as duas coisas ao mesmo tempo e usar alguns recursos para isso, e que é o que a gente pretende fazer agora. Tá? A gente não pretende fazer uma aula clássica, com todo o tempo, pela característica das práticas, mas vamos fazer alguns exercícios pontuais, mas muito eficientes, que podem ajudar bastante. Tá? Ok, pessoal? Então, me diga aí como, se alguém tem alguma observação, a gente pode fazer algum exercício, fazer alguns exercícios e dialogando, fazendo algumas práticas e conversando, que a gente vai fluindo. Como eu disse no começo, você pode abrir o microfone e fazer pergunta, tá? Para mim aqui, no meu contexto aqui, é mais difícil procurar aqui a perguntas e ler. Então você pode, se tiver alguém queira comentar, fazer alguma pergunta, pode fazer, né? Sem precisar dar muito sinal. Só abrir o microfone e fazer. Tá bom? Então, se alguém tiver à vontade, senão já vamos fazer um. Eu vou perguntar a vocês como é que vocês estão de respirar profundo, já que vocês pensem aí. Maravilha, pessoal. Ó, fique bem confortável. Se você está numa cadeira ou se você está no chão, estira aí suas pernas, descomprime para ficar mais à vontade. Se fizer algum movimento, se estiver no chão, uma cadeira, simplesmente ajusta a postura. Né? Como disse, essa ideia é fazer uma prática mais pontual, que a gente não vai usar tantos movimentos. Um aspecto, uma coisa importante aqui para nós aqui. Alguns de vocês eu identifiquei o nome, outros não, a maior parte provavelmente não. Então, quero comentar assim com vocês, e é importante isso que eu vou perguntar para vocês. Se alguém tiver pressão alta ou tiver alguma alteração cardíaca, vai fazer os exercícios que vão fazer a seguir de uma maneira bem mais suave, bem tranquila, sem intensificar a respiração. Portanto, faz uma respiração profunda, suave, né? e, e não segura o ar. No final de algum exercício,
Se eu der o comando de segura o ar, inspira, segura o ar. Se eu disser isso, e você tem pressão alta ou alguma alteração cardíaca, você ignora. Você simplesmente faz uma inspiração profunda, seguida exala. Portanto, você não vai segurar o ar. É uma prática importante, boa, mas é contraindicado para pressão alta e cardíaca. Então, você vai simplesmente fazer uma inspiração profunda e em seguida exala. E, e alguma alteração cardíaca, mesma coisa. Inspiração profunda, tranquila e não segura o ar. Ok? Então, dois pontos apenas aí. E, claro, se alguém tiver gestante, também considere para você isso que eu acabei de falar. Tá bom? Fazer alguns uns dois, três exercícios e em seguida a gente conversa e interage. Vocês podem comentar como se sentem, pode fazer alguma pergunta, e tal, tá bom? Respira lento, profundo. Exale pela boca longamente. Prolonga a exalação. Inspira pelo nariz e exala longo. Inspira contando 4. Exala contando 8. Experimenta isso. Inspira contando 4. Exala contando 8. E respira profundo. Isso é apenas para desacelerar. Você estava escutando, estava atento. Então, agora relaxa, exala, exala longo, né? E se movimenta. Se você estiver aí, eu vou fazer um exercício para você mover um pouco as pernas, quem está no chão. Se você estiver numa cadeira, pode ficar do lado da cadeira e fazer também. Vou mostrar como é. Você vai ficar assim de cócoras, ó, com a ponta dos pés no chão, com os calcanhares unidos, tá? Com a ponta dos dedos no chão, tá bom? E você vai inspirar, esticando as pernas, e exalar, descendo, ficando de novo de cócoras. Se mantenha, se possível, na ponta dos pés. Então, inala, estira as pernas, e exala, desce. Inspira pelo nariz, exala pelo nariz. Inspira, segura em cima, exala embaixo. Estira as pernas,
Se estiver no chão, movimenta. Bem, esse exercício ele trabalha num aspecto aí da estrutura humana que é muito importante. A gente vai explorar muito essas práticas no workshop, mas, para vocês saberem, as pernas, os pés, a pelve são áreas responsáveis pela estabilidade. Fisicamente, isso é uma realidade óbvia. Pela estabilidade, pela densidade energética que traz estabilidade. Chamaria simbolicamente elemento terra. Raiz, como uma árvore. É necessário ter muita força na raiz para se sentir seguro quando vem tempestade. Quanto mais profundas são as raízes, mais estabilidade tem a árvore. O humano também tem raízes energéticas, essa estabilização, essa possibilidade de estar com o elemento terra forte, com força, fluxo vital nas pernas, nos pés. Muitos exercícios do Kundalini Yoga trazem isso. Por que isso é importante? Porque isso muda o eixo de segurança, pessoal, vejam bem, muda o eixo de segurança das tensões, da respiração presa e das contrações musculares que trazem uma suposta e pseudo-segurança. Quando criança, isso teve uma função, mas isso já passou. Para que você possa se permitir liberar as tensões, você precisa ter um outro lugar de segurança, um outro eixo. E esse eixo são as pernas. Em termos de yoga, é o Muladhara Chakra, o chakra raiz, o chakra da base. É aí que está a estabilidade, segurança, que quando forte, te permite soltar, te deixa à vontade para soltar tensões emocionais, corporais. Então, é muito importante esse tipo de trabalho. A gente não vai explorar muito, mas só para vocês saberem e saberem esse exercício mesmo é algo que você pode fazer. Até que as suas pernas vibrem mesmo e cansem. Significa que a energia desceu mesmo ali. Porque você deslocou mais energia, porque criou uma necessidade maior naquela área. Quem exale, respira profundo. Fazer um movimento agora com essa região torácica, essa parte alta aqui, você vai abrir assim. Leva os cotovelos para trás, ombros para trás. Você abriu poderosamente aqui, ó. Aí retorna depois à frente. Pode abrir e voltar. Você pode voltar com as mãos para frente assim, ou com as mãos uma em cima da outra. Fazer assim. Inspira atrás, exala na frente. Tá? Então, respiração só pelo nariz. Tá? A inalação é profunda e vigorosa. Isso, inala, exala, respira forte. Está criando uma abertura peitoral, alongando essa musculatura peitoral. Inala atrás, exala na frente. Por atrás, forte. Muito ar entra, muito ar sai.
Inspira atrás, segura o ar, abre o peito, exala, mão nos joelhos, solta a mandíbula, se cria uma grande abertura nessa região torácica. Os músculos, eles, ao serem alongados, eles vão se abrindo. E ao se abrirem, eles vão diminuindo aquele fechamento da tensão. E a respiração, ela vai fazendo com que a energia vá penetrando nesses músculos que estavam fechados. E quando você fica mais tempo, numa série mais longa, e você explora isso, você vai abrir, desbloquear energias que estavam presas, emoções que estavam presas. Cria um alívio, um bem-estar emocional. Respira profundo, sinta o peito assim para frente, ombros para trás. É importante a intensidade da respiração, porque isso é a intensidade da força vital que está sendo mobilizada. Bem, solta. Vai abrir os braços agora, assim, as palmas para cima, vai olhar para cima, assim. Alongar bem essa parte frontal e fazer uma respiração pela boca. Né? Vai ser uma respiração pela boca, inalando, exalando pela boca. Já vou mostrar para vocês. Você vai inalar pela boca, exalar pela boca de uma maneira bem intensa, tá? Com bastante profundidade. A boca fica bem aberta, assim, para permitir uma passagem abundante de ar, tá? Eu vou marcar um tempo. Então você vai lá, ó, a boca fica aberta mesmo. Abre os braços, olha para cima, você desbloqueia essa passagem do ar e da expressão verbal que muitas vezes se prende. Abre, olha para cima. Inala pela boca, exala pela boca, tá? Produzindo um suave som, um som que ele pode sair do suave para ser mais alto, desbloqueando a passagem. Boa. Bem aberta a boca, bem abertos os braços, o peito aberto também para desbloquear. Deixa o som sair, porque vai desbloquear a saída do som também. Isso, continua assim. Os ombros vão para trás e para baixo, você abre mais o peito, garganta bem aberta. Continua mais alguns segundos. Você pode experimentar e você pode testar, deixar a língua para fora, continuar respirando igual, isso vai acentuar o efeito terapêutico se a língua fica para fora. Pode escolher fazer isso ou não, mas mantenha a intensidade. Muito ar entra, muito ar sai. Continua mais alguns segundos aí.
Inspira, olha para cima, abre o peito, fecha a boca. Abre novamente a boca e exala com a boca aberta. Inspira de novo pela boca, fecha, segura. Exala pela boca, fazendo som. Ah. Olha para frente, traz as mãos nos joelhos, une polegar e indicador, relaxe ombros, relaxe a boca, solta a mandíbula, tranquiliza o corpo e a mente. E apenas observe sem interferir. Observe, relaxe. Muito bem, respira, abre os olhos. Veja, me diga o quanto você sentiu abrir essa região. Qual o efeito final nos dois exercícios? Quando terminou, como você se sentiu? Se alguém quiser compartilhar, dá uma zonzeirinha, talvez. Mentalmente, como ficou? Sente que a mente fica mais centrada, menos falante. Percebem isso? Como é que é? Sentiu muito preso a garganta ou sentiu que deixou, que saiu mesmo? Sentiu que abriu, estava um pouco retido. Você vai se checando, se percebendo. Né? Exercício apenas para dar uma pequena experiência. Alguém quer compartilhar como é que se percebeu quando terminou, em termos de estado mental? Vou compartilhar aqui. Para ser bem honesta, eu não consegui ir até o final nessa. Ah, Eu, normal, se- eu senti assim numa secura enorme na garganta sim, e até um leve desespero, para ser honesta. sim, sim, sim. E Isso é normal, aí, viu, Gisele, né? Giovana, Giovana, Giovana. Giovana, é assim, ó, quando você tá, dá uma zonzeirinha assim e tal, é, se é uma situação diferente, você está abrindo aqui quanta coisa que a gente já segurou, já aprendeu durante a vida, né? Quanta coisa você já engoliu, não deixou sair. Então, quando você começa a abrir uma pequena amostra do que é possível, a respiração vai levando para um território desconhecido internamente, diferente, né? E isso provoca um estranhamento inicial e é normal. E quando você explora mais isso, e outra, quando você cansa um pouco antes, é normal, sempre para, relaxa. Primeira vez, provavelmente você está fazendo. Então, assim, esse exercício tem um potencial de soltar de uma maneira sutil, porque a gente não está fazendo nenhuma catarse, a gente não está fazendo uma liberação catártica. Poderia, mas a gente não está fazendo, só deixando fluir, só a respiração. Quando a gente explora isso, muita coisa que a gente prendeu durante a vida, que está aí sendo retida, ela sai, não necessariamente de uma maneira consciente, a gente só libera aquela energia. E quando você para, você relaxa, sempre observe como é que você se sente quando termina, quando você relaxa, quando você fica ali no silêncio, quando você consegue ter uma entrega nesse silêncio. São dois momentos. O momento que você está produzindo aquele efeito com a respiração, ele vai, às vezes, provocar algum efeito diferente do habitual. E quando você para, relaxa e fica observando,
perceba como é que fica teu estado, o quanto você consegue ter uma entrega, uma presença. Assim. Então, duas coisas que você falou. Primeiro, parar um pouco antes, normal, e todo mundo pode fazer isso. Eu estou usando um tempo mínimo, médio, mínimo para médio, mas bom. Mas sempre que você sentiu a outra, preciso parar. Você para, relaxa, faz um pouco mais, tranquilamente. E outra coisa que você sentiu, vai dando uma modificação, isso que você interpretou como uma espécie de agonia, né, que você falou, alguma coisa assim, que vai te trazendo uma inquietação, porque tem coisas que estão sendo liberadas de uma maneira até não consciente, mas você está soltando coisas que estavam presas, não no nível que você lembra, a experiência, revive a experiência, não necessariamente assim. De uma maneira indireta, algumas, digamos assim, energias que estão retidas, elas podem ser liberadas de uma maneira muito suave, muito sutil, que você não precisa reviver as coisas, você só libera o que estava preso naquilo que foi vivido antes. Então, eventualmente, dá uma sensação diferente também pela postura, né? Ela te deixa numa abertura, né? Você não está protegida. A situação de proteção é exatamente o contrário. A pessoa, quando quer se proteger, ela faz assim. Ela se fecha, fecha aqui, ela se fecha. A gente fez exatamente o oposto. Ficou numa situação de abertura. É uma vulnerabilidade que permite uma passagem de coisas presas. Sutil. Se você ficar muito mais tempo, aí sim poderia a pessoa ter experiências que a gente no Kundalini Yoga não chega a usar. No Yoga Terapia utiliza mais. No Kundalini Yoga é mais sutil, mas é efetivo porque você libera sem nem se dar conta. Maravilha, então. Então, a dica para vocês, sempre que você estiver no exercício, você relaxa. Durante, você dá o melhor de você. Precisar fazer uma pausa, faz. Quando para, retorna e mergulha. 100% aqui agora, 100% presente. Relaxa, deixa a serenar, né? A mente, a respiração, tudo. Compartilhar com vocês mais um exercício. Esse exercício ele tem um poder assim, terapêutico muito grande. E foi testado por médicos que pesquisam o cérebro, e faz Kundalini Yoga certamente já fez. Um exercício que revitaliza o cérebro, repõe a vitalidade cerebral, oxigenação, e cria um contexto de acuidade cognitiva, de acuidade intelectual. E diminui o risco de problemas de memória, de desatenção, de pessoas que têm uma mente muito difusa, muito distraída e com lapsos de memória. Você consegue uma revitalização cerebral que te traz para um eixo, para uma presença, e te permite um estado de, digamos, de atenção e de acuidade cognitiva que se aproxima de uma instância intuitiva, meditativa, mas alimenta, portanto, o cérebro. E esse exercício é assim: você contrai os dedos das mãos, abre os braços. Veja, os braços estão na horizontal. Tá? Quando você fizer o exercício, vai inspirar com as mãos aqui, vai exalar cruzando sobre a cabeça, retorna à postura apenas na linha dos ombros, gente. Não desça lá embaixo, fica assim, descendo até embaixo. Não é assim. Muita gente faz de uma maneira que depois acaba sendo mais difícil. Volta só horizontal. Contrai os dedos das mãos. A contração dos dedos vai repercutir na área interna, né, no cérebro. Os dedos têm diálogo total com o cérebro.
ponta dos dedos, a utilização dos dedos. Você contrai os dedos o tempo todo. A respiração é só pelo nariz agora. Você vai inspirar com os braços assim na horizontal e exalar cruzando sobre a cabeça. Esse exercício que foi testado por um médico que trabalha com saúde do cérebro. Ele relatou as experiências dele com esse exercício e ele sugere esses exercícios nos livros dele. Então vamos lá, respirando pelo nariz. Inspira, exala em cima. Inspira, braços abertos, segura o ar. Exala, traz as mãos nos joelhos. Junta o polegar e indicador. Relaxa a mandíbula, relaxa a boca. Concentra entre as sobrancelhas. Puxa o queixo em direção ao pescoço. Alonga a nuca. É comum você ter uma pequena zonzeirinha. Assim. Você está ampliando a oxigenação do cérebro, a revitalização do cérebro. Está saindo de uma condição de precariedade vital nessa área cerebral. Para uma situação de maior energia vital do cérebro. Relaxa a boca, relaxa o rosto. Perceba a si mesmo. Perceba que sempre tem uma presença interna que observa, um lugar de onde a observação parte. Procura olhar para esse ponto, internamente. Abre os olhos. Bem. Me falem como vocês se sentem quando termina, como fica teu estado mental, tua disposição interna. Pode compartilhar com alguém que quiser. Se tiver alguma coisa que sinta vontade de compartilhar. Você sente que muda teu estado mental quando para? Muda muito, né, a Cal? Muda muito, assim, até mesmo sendo pouco tempo, né? Às vezes a gente faz 2, 3 minutos cada exercício, mas já muda o estado mental totalmente. Fica bem mais calmo. E eu senti a mesma coisa que a amiga falou aí na hora do com a boca aberta também, foi meio desconfortável. Não? Né? A Sim. gente está muito acho que acostumado a fazer com a boca fechada, inspirar e exalar com a boca aberta, aquela posição meio tem um certo desconforto mesmo. E quando você respira ainda com a língua para fora, você, se você soubesse quanto coisa você solta assim, você ficaria ficando muito mais tempo respirando. Assim. Porque é muita coisa que a pessoa engole durante a vida, muita coisa que está Eu segurando pensei na. exatamente isso, que estava soltando os sapos. A É gente sapo. engole o sapo, Sapo, estava sapo, liberando o sapo. sapo saem para fora do
né, lá de baixo do abdômen. Mas, assim, a gente está fazendo uma experiência e a maneira de se guiar nos exercícios é sempre à medida que você se permite ir, quando precisa dar uma paradinha, vai mais, e assim você vai numa progressão e vai explorando o potencial dessas práticas. Quando, digamos assim, o desconforto maior é aquele que, às vezes, já se está acostumado, que é quando se sente preso, quando você não fala, não é assertivo, quando uma pessoa não se coloca, quando uma pessoa não expressa. O desconforto que é gerado aí, ele está tão disseminado já e expandido durante as inúmeras situações da vida, que há uma normalização do desconforto, porque ele é entendido como uma característica pessoal. Quando a gente faz um exercício assim, a gente confronta esse padrão e dá margem para que algo aí comece a escoar. Claro, é um começo, comece a escoar. E começa a trazer depois uma sensação de alívio e de mais disponibilidade. Então, essa postura, ela alonga esses músculos, ela abre esses lugares que estão contraídos, e a respiração coloca energia lá onde estava fechado. É como se a gente tivesse um músculo fechado, que com pouco fluxo vital ali, e quando você estende, você abre e respira e coloca. E pela boca você libera mais os conteúdos emocionais. Quando a gente respira pelo nariz, você tende a aumentar a vitalidade e psíquica, tudo. Quando você respira pela boca, você cria um campo de liberação de emoções reprimidas. Então, sempre que houver respiração pela boca, tem pouco, no Kundalini tem algumas coisas, mas tem algumas. E aí sempre tem essa característica de chegar em lugares que está retendo e deixar que aquilo comece a escoar. Normalmente a gente não está consciente daquilo que está ali nos bastidores, né? Provocando as reações automáticas e tudo mais. E com a medida que a gente vai liberando, vai se constatando até que algumas tendências vão diminuindo. Muito bem, então esse último exercício foi um exercício de revitalização cerebral. Vou fazer mais um exercício, depois uma meditação, a gente já completa. Tá bom? Então você vai fazer um movimento assim. Esse exercício ele ajuda você a liberar. Vejam, eu quero compartilhar algo importante com vocês, pessoal. A vida mental e emocional, tá? A qualidade das emoções, dos pensamentos, ela cria uma emanação no campo eletromagnético. Então, o seu campo eletromagnético ele ganha uma densidade decorrente da qualidade das suas emoções e pensamentos. Quando se tem inquietações emocionais, mentais, o campo eletromagnético que decorre desse repertório gera uma certa densidade eletromagnética, constituída, então, e construída muito pelo repertório emocional mental de cada um. Uma vez que se cria esse campo eletromagnético a partir das suas emoções, esse campo eletromagnético constituído, ele reforça aquele mesmo padrão emocional que lhe deu origem. Então vejam só que coisa. Quando você está numa inquietação, num tipo de confusão mental e emocional, com um repertório emocional conflituoso, ansioso, ressentido, magoado, etc., com raiva e emoções humanas, esse campo eletromagnético, que é uma emanação das emoções, influenciado por elas, ele está ali, se estrutura ali. Em seguida, ele começa a trazer de volta aquela frequência que alimenta aquele padrão mental e emocional que cada pessoa tem. Então, na verdade, se cria um contexto que depois se sente meio que aprisionado naquele casulo que você mesmo cria. Um casulo eletromagnético que está reforçando essas emoções. Quando uma pessoa se sente assim, ela tem dificuldade de usar
a mente e as emoções para mudar a mente e as emoções. Vocês entendem o que eu quero dizer? Se a mente está confusa e inquieta, a pessoa tem dificuldade de orientar o próprio processo mental para mudar a sua qualidade de vida mental. Então, a maneira de trabalhar no yoga é você trabalhar de maneira indireta. Você usar a respiração, você usar movimentos, você afetar o campo eletromagnético. Então, quando você afeta o campo eletromagnético, digamos, descristaliza esse campo eletromagnético, ele deixa de trazer aquele reforço negativo. Você movimenta ele, você dissipa ele, você dissipa essas nuvens, né? E uma vez que você dissipa essas nuvens, você sai daquela, daquela camisa de força eletromagnética que você mesmo tinha gerado. Você abre o campo. Quando você abre esse campo, você cria uma leveza maior, porque não tem mais aquele reforço negativo eletromagnético sobre a sua vida emocional. Então, sua vida mental e emocional se modificam com muito mais facilidade quando você se desvencilhou desse campo eletromagnético cristalizado, né? Então, o campo eletromagnético todo mundo tem, é eletricidade e magnetismo que são influenciados pelo que você come, pelo que você pensa, pelo que você sente e tudo mais. A gente está querendo dizer que vamos fazer 2 exercícios agora, que com eles você pode mudar a situação do seu campo eletromagnético. Você descristaliza esse campo, você move esse campo. Você vai usar as mãos para isso, tá? No primeiro, você vai fazer um movimento vertical, ponta dos dedos no chão. Sugiro que você faça isso toda vez que você está se sentindo meio negativo, meio enclausurado em alguma configuração desconfortável, faz alguma coisa. E é uma boa coisa essa. Ponta dos dedos no chão, você inala subindo, dorso das mãos se encontrarão lá em cima, e exala descendo, ponta dos dedos no chão. Então, inspira em cima, exala embaixo. A respiração é profunda, forte, vai fazendo o teu ritmo, sentir que precisa dar uma pausa de uma zoomzerinha da respiração, cansar braço, dá uma pausa e continua. Se puder intensificar e manter melhor, você está simplesmente limpando com o uso das suas próprias mãos, você está criando um movimento numa área que estava parada. Para lá em cima, relaxa os dedos assim, segura o ar, solta a boca, exala e desce as mãos. Mãos nos joelhos, junta polegar e indicador, fica um instante quieto. Mente quieta. Observe de onde parte a observação dentro de você. Observe o próprio ato de observar. Respira profundo. Vê como é que você está. Talvez vem tendência que haja um estado de silêncio, quietude. Relaxa a mandíbula.
Respira profundo. Abrindo os olhos. Fez uma limpeza nesse campo. A respiração é fundamental. Você pode ir medindo, intensificando aos poucos. Mas normalmente respiramos o mínimo para não morrer. Nosso nível de oxigenação é muito precário, o nível de vitalidade também. Porque a respiração ela é, em geral, curta, invertida, gerando ansiedade. A gente tende a inspirar subindo, o diafragma enchendo como se estivesse trazendo o ar para cima. Essa forma de respirar, ela alimenta a ansiedade, mantém a ansiedade. Uma respiração usando o diafragma de maneira correta, te libera da ansiedade, te acalma a mente, as emoções e tal. Muito bem. Alguém tiver alguma observação? Sim, Lembre-se eu disso, gostaria de falar. pode falar. Nesses dois últimos exercícios, eu senti a minha língua muito grande, muito ativa, Sim, e agora nesse último as costas também muito quente assim. sim, sim. Interessante. Sim, você cria um movimento, ó, esses músculos, né, torácicos ali, as mãos, elas estão aterrando coisas negativas que ficam na tua aura, sabe? Normal, você está vivendo no mundo, está andando por aí, tá empoeirando a sua aura, digamos assim. A gente precisa ser capaz de diariamente assim como a gente toma uma ducha, a gente precisa limpar também a aura. É uma coisa até higiênica, eu diria, né? Uma limpeza da própria aura, porque assim, quando a gente vai nos lugares, conversa com as pessoas, anda pela rua, você está entrando no campo eletromagnético energético de todo mundo, né? E isso gera impregnações muito sutis, que a gente nem se dá conta. Às vezes a gente chega em casa meio desassossegado, né? Não sabe ainda onde que vem aquilo. E é necessário, eu sugiro para todo mundo, você todo dia, né? Além de ficar embaixo d'água um pouco, que a água ajuda a limpar, você fazer alguns exercícios. Um exercício como esse é muito simples. Você faz e descansa na hora que precisar, 1 minuto, 3 vezes de 1 minuto. O tempo você vai ampliando aos poucos e vai ganhando condições progressivamente. Progressivamente vai aproveitando o potencial dos movimentos que mãos conduzem energia. Você está movendo aqui para a terra, né? Aterrando, né? Realmente ele pode trazer um centramento bem profundo depois. As sensações que você percebe, elas têm a ver com uma liberação mesmo, com uma mobilização energética nas costas, então a energia flui mais, porque se está estagnada alguma região, ela começa a fluir. O calor muitas vezes é um sintoma da ampliação do fluxo energético numa determinada área que talvez não estava chegando tão abundantemente ali, com os movimentos, mesmo que você não está movimentando lá, mas você está movimentando de uma maneira que coisas cristalizadas são liberadas e novos movimentos ocorrem. E língua é um lugar com uma grande força emocional, né? Com um potencial de expressão emocional e que tem uma relação direta com a vida, digamos assim, com o modo como a gente experimenta o mundo, né? A gente sente o sabor da vida, o modo como a gente expressa e recebe o mundo, o quanto a gente permite a expressão ser livre e como é que a gente recebe esse mundo no plano dos afetos. Tem simbolicamente a ver, entre outras coisas, com isso.
Interessante essas observações e então a ideia é ir progressivo, né? Então, no dia 2 e 3 de maio, fazer um workshop sábado, de manhã e de tarde, domingo de manhã e de tarde. Isso é um final de semana. A gente vai explorar o potencial de inúmeros exercícios, a gente vai conversar sobre o tipo de conteúdo emocional, mental que estão residindo, digamos assim, desnecessariamente nos nossos músculos e aura e campo mental e emoções que ficaram retidas e como a gente pode, como disse no começo, desconfigurar o que já passou, soltar o que já passou e ativar o potencial para daqui para frente viver de uma maneira que a tua capacidade de responder à vida seja mais alta. E então a tua capacidade de acolher, de compreender e de agir seja capaz de tornar desnecessário qualquer tipo de, digamos, resíduo. Você vivendo plenamente cada momento não deixa resíduos. Você vivendo de maneira plena, intensa, consciente, luminosa, cada passo da sua vida, você só deixa um rastro luminoso na tua própria alma. Quando essas coisas te afetam, te assustam, você se tensiona, você se ressente, essas contrações ficam. Né? Como já disse antes, na musculatura, no sistema nervoso, no sistema endócrino, nas emoções. É a vida, tudo bem. Vamos dizer assim, ok, mas faz parte da vida? Faz parte da vida também você soltar. Faz parte da vida também você, né? Assim como faz parte da vida a gente diariamente usar diferentes objetos e coisas e a gente produz lixo, a gente coloca o lixo e dispensa e recicla e leva. Assim também com a vida. Cada momento deixa resíduos, libera os resíduos e leva apenas aquilo que nutre, aquilo que realmente alimenta a chama da tua própria alma, ao invés de carregar resíduos. Não há por que carregar resíduos nos músculos, não há por que carregar resíduos no seu sistema nervoso, não há por que carregar resíduos no seu sistema bioquímico, né? Padrões muito abaixo do que pode. Não há por que. A gente tem modos de reciclar os resíduos, né? Viver de uma maneira mais leve, mais livre, mais autêntica, mais pronta para responder à vida como ela aparecer e transformar a vida a cada passo. Esse é o convite que dá a existência, digamos. Esse é o convite da existência. E a gente, quando a gente reflete sobre isso, a gente, em geral, acha interessante essa possibilidade. Né? Isso soa algo interessante. Por quê? Porque isso é o que você pode, isso é o que a existência te convida. Isso não é nada demais, isso seria um humano vivendo plenamente o que ele já é. E com isso, liberando esses véus todos, sem resíduos, você vai deixando que a luz da própria presença infinita, divina, possa aparecer na sua vida, todas as relações, em todos os momentos. Então, no dia 2 e 3 de maio, estão convidados a participar desse workshop, podem entrar em contato, podem fazer mais perguntas, podem receber mais esclarecimentos, pode participar de uma aula, de mais aulas também em Santos, presencial, quem mora em Santos, com a Ana, lá numa caixa. Né? O Caixa mantém regularmente aulas de Kundalini Yoga, a Ana vai marcar horários especiais para isso. A gente continua se comunicando aqui no grupo. Quem mora em outras cidades, quiser fazer online esse workshop, dá para fazer online. Tá? É uma oportunidade de você conhecer, experimentar, conhecer e poder aplicar na sua vida dali para frente. E se você quiser aprofundar, estudar mais toda essa ciência da consciência do Kundalini Yoga, aí você tem a opção de continuar estudando mensalmente. Nós temos um ciclo de 10 encontros, né, onde a gente completa um circuito bem amplo de estudo e de treinamento também, para que você possa compartilhar com as pessoas essas práticas, esses conhecimentos e possa contribuir para mais pessoas
receberem esses benefícios na vida delas. Atualmente é muito importante isso, né? Acho que todo mundo sabe. É muito importante. Há uma tensão latente em cada humano, há um estresse, e existe, aí que está, existe uma possibilidade de liberar isso. Por que não? Se existem os recursos para isso. Então, nos cabe isso, experienciar, aprofundar. Se tiver um pequeno flash, numa prática, a gente vai fazer exercícios, posturas, mantras, e aí você pode ter uma experiência mais completa, né? com Kundalini Yoga, usando todos os recursos que contém. No workshop mesmo, vamos usar bastante esses recursos de meditação, de respiração, de postura. Ok? Ok, a Cal, posso falar uma coisinha Claro, também? Quem claro. for daqui de Santos, pessoal, eu também convido, se quiser fazer uma aula, eu vou abrir sábado um aulão, só que lógico, no presencial não cabe 30 pessoas, então quem quiser pode me chamar no privado ali no grupo, eu dou um oizinho agora para vocês saberem que sou eu e reservar a vaga às 17 horas no sábado. Daí a gente pode também conversar mais e qualquer dúvida pode falar comigo, tá bom? É no Embaré, tá? No canal 4, então, aqui em Santos. Maravilha, pessoal. Obrigado por estarem presentes, que estejam em paz, durmam bem, que fluam, que aproveitem o fato de estar vivos e faça com que a sua vida seja uma bênção para os outros e para você mesmo. E quando você sair desse planeta, ele está mais belo e mais com uma frequência mais alta do que quando você chegou aqui. Hare Guru, Satnam, esteja em paz.